Companheiro Pacmaster, Pacmaster 9, eu ouvi o seu vídeo e eu vou te confessar uma coisa. Eu sempre ouço os seus vídeos, é claro, sempre eu procuro ter atenção naquele tino de que eu devo ter atenção, de observar. Até outro dia eu estava comentando aqui com um amigo meu, do qual eu costumo jogar xadrez. Eu estava comentando a seu respeito e a teu respeito, e talvez eu esteja enganado, mas eu vou dar sim a minha opinião a teu respeito para você, o Pacmaster. Eu disse para o meu amigo que eu te considerava uma pessoa bastante inteligente, de um pensamento bastante profundo. Porém, ainda não se encontrou, ainda não está realmente equilibrado naquilo, na capacidade que você possui para entender as coisas. Bom, isso é independente, isso é opinião minha, eu penso dessa forma. Me desculpe, eu não quero jamais te ofender, é claro que eu penso principalmente sobre a psicologia, sobre a inteligência, sobre a capacidade das pessoas com quem eu lido. Eu procuro observar e naturalmente eu tenho uma opinião, assim como eu acredito que as pessoas que lidam comigo também devem ter uma opinião a meu respeito. E como eu sei que muitas pessoas se enganam ao opinar a meu respeito, então eu estou confiante de que eu também tenho a mesma capacidade de me enganar naquilo que eu penso, não só sobre você, como também todos os outros que me rodeiam. Bom, eu penso dessa forma, mas eu sempre procuro, eu acredito naquilo que eu penso. No fim de tudo, eu te considero uma pessoa inteligente, né? Mas que ainda não achou realmente aquele caminho. Você já comentou muitas coisas assim com muitas pessoas inteligentes também. Eu não vou dizer que estão errados, não. Vocês fazem uma comparação, buscam lá aqueles filmes de ficção científica, né? O mais usado é Matrix. Até o companheiro, aquele que fala Verdade Oculta, o Rubens, o companheiro Rubens, ele também usou várias vezes a Matrix. E também outros companheiros muito sábios também usaram Matrix. Aquele companheirinho, aquele japonesinho, Tony, é um ateu lá, um Tony, esqueci o nome também, que estuda ciências, né? Ele também já referiu essas ficções científicas e muitas pessoas muito sábias, inteligentes, já se referiram a Matrix ou filmes de ficção como exemplo daquilo que queria dizer. Bom, tudo bem. Eu não vou dizer que vocês estão errados, não sei, apenas a minha observação. Quanto a este vídeo que você fez, eu penso para mim que você quis falar alguma coisa, dar alguma explicação sobre a condição feminina na humanidade. É um assunto importante, companheiro. Eu estou até de vez em quando cutucando alguém, dando uma informação assim, da maneira que eu penso, para ver se a pessoa assimila e faça um comentário, mas até agora ainda não consegui ouvir as pessoas falarem sobre isso. O contrário de outras coisas que eram tabus, e eu sou como um palito de fósforo em uma floresta seca. Eu acendo uma faísca e eu vejo a propagação dos meus pensamentos. Embora não seja de mim que as pessoas ouvem, eu sei que as pessoas ouvem aquilo que eu iniciei, eu proporcionei, eu coloquei o foguinho, eu incendiei a floresta. Eu gosto muito de ouvir as pessoas falarem, eu não gosto de falar o que eu sei, porque eu fico muito mais satisfeito quando eu ouço outras pessoas comentarem coisas que eu já sabia. Então eu fico muito satisfeito, sim.
de ouvir outras pessoas falarem, porque parece que é uma concordância com os meus pensamentos. E diante da minha insegurança, se eu estou certo ou eu estou errado, eu fico mais seguro, ou pelo menos me sinto mais seguro, quando eu ouço outras pessoas falarem aquilo que eu sei. Aí eu vejo que eu não estou sozinho. Então você gostaria de falar sobre a mulher, você iniciou esse preconceito, essa autoridade, esse domínio que o homem tem sobre a mulher, desde o princípio dos tempos. Em todas as civilizações, a mulher foi um objeto contido pelo homem. Isso é óbvio, isso é notório, isso é histórico. É claro, nós não podemos deixar de observar que a mulher tem uma capacidade tanto quanto o homem. Inclusive, ela tem uma faculdade que o homem não tem. Na natureza humana, o ser feminino, pelo menos no reino humano, a mulher nasceu com uma graça, uma graciosidade física, do qual, para convencer, para falar, para se aparecer, tem muita valia. É muito mais fácil uma mulher bonita, com aspecto bonito, chegar em um homem para negociar, para fazer assim, uma combinação de um serviço. Vamos supor, vai fazer um orçamento. Uma mulher, sendo bonita, ela consegue fazer um orçamento vantajoso para ela, vencendo o homem. Isso é apenas um exemplo. A mulher consegue convencer o homem por causa da sua beleza. Inclusive, eu sempre digo, muitos líderes, muitos homens poderosos são o que são. Por quê? Na cama, ele é orientado pela mulher, pelo juízo, pela consciência, pela sensatez da mulher. Tem até um ditado que diz: sempre por trás de um grande homem há uma grande mulher. Bom, eu tenho acreditado. Sempre há um homem diante de uma grande mulher. Bom, isso em tempos passados, porque quando a mulher não poderia assumir uma ocupação de um cargo responsável na sociedade e em vista da sociedade, então muitas mulheres, elas comandavam, elas tinham o domínio da situação através do homem, que por mais estúpido que fosse, ele tinha a faculdade de ser homem, enquanto que a mulher ela sempre foi discriminada. Bom, eu acho que você pensou em falar sobre a mulher. Eu acho que é um assunto muito interessante. Inclusive, eu já dei um toque também para outra companheirinha para procurar saber sobre a mulher, porque essa questão da humanidade tem muito a ver com a mulher. Só um exemplo que eu queria dar. Veja bem, observe. O homem é honrado por toda a humanidade. Inclusive, a personificação, os atributos de Deus são atributos masculinos, deixando a mulher de lado. Acontece que sabemos que, segundo a Bíblia, bom, eu não sei se você é ateu, se não é, mas independente disso, na nossa história, pelo que sabemos, a mulher esteve em segundo lugar, e segundo os conhecimentos, segundo a cultura, segundo a tradição humana, a mulher é a segunda consciência na existência, na criação. Primeiro, o homem, a consciência masculina, esteve presente, passou algum tempo, depois de algum tempo é que houve a presença feminina. Então a mulher já está
inferior em segundo plano por isso, porque ela não é a primeira, ela é unigênita, ela é a única semelhante ao homem, não há outro semelhante ao homem, nem o filho. Adão e Eva, esses são semelhantes. Eva seria o unigênito de Adão. Caim, Abel, Sete e todos os outros descendentes, nenhum deles são unigênitos. Caim é primogênito, Abel é o segundo e Sete terceiro. Mas ele teve aquela controvérsia da morte castigo lá, que houve uma reviravolta que não vem no caso. Bom, companheiro, eu penso que estudar, observar a condição feminina diante da criação, levando em conta todos os conhecimentos que temos do percurso da história relacionado ao estado feminino humano, é muito importante. Sabemos que a mulher, até mesmo nas escrituras bíblicas, a importância dela, a participação dela na nossa história foi primordial. Primeiro, sabemos que o homem morreu, o homem ingeriu o fruto do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento daquilo que é bom e mal, através da mulher. Quer dizer, toda a morte humana é devido à mulher, segundo a Bíblia. Sabemos também que o dilúvio foi causado devido à mulher ser bela e os anjos de Deus terem saído de seus lugares, tomado formas humanas e tomado das mulheres tantas quantas quisessem. A mulher pivô de duas coisas. Primeiro, a morte do homem e também o pivô do a primeira destruição mundial, que foi no dilúvio. Temos, na sequência, muitas histórias que relatam sobre o poder da mulher, inclusive Sansão, que era um homem de Deus, lá um nazireu, um homem que pertencia a Deus. Ele foi vencido pela astúcia, pela beleza, pela graça de uma mulher. E observando as histórias dos reis, dos reinados, observamos que a rainha sempre esteve diante dos acontecimentos. Inclusive, a cabeça de João Batista entregue em uma bandeja, essa foi uma obra da mulher. E muitas coisas com ele. O homem é muito frágil, o homem é muito fraco diante da mulher. E por isso, por sua fraqueza, é que ele tenta dominar. Por isso é que os animais ferozes, aquilo que traz perigo ao ser humano, o homem destrói. E a mulher é similar. Bom, companheiro, parabéns. Fique com Deus.